Ótimo fim de semana para todo mundo. Já falando aqui a respeito da guerra na Ucrânia, os russos lançaram, sem querer querendo, nesses últimos dias, 5 bombas no próprio território, ali na fronteira, na região de Belgorod, fronteira com Kharkiv. Supostamente eles deveriam ter atingido Kharkiv, mas por algum motivo que nós ainda desconhecemos, ou pelo menos fingimos que desconhecemos, assim, o Putin pensa que ninguém sabe o que está acontecendo, caíram em território russo, causando obviamente um estrago danado, Se a própria aviação russa está atacando o território russo, ao invés de defender, que aliás o Putin, nesses últimos dias também, num ato aí de desespero, de tentar conter os drones e os ataques em território russo, usou jatos que estavam sendo usados apenas para ataque na Ucrânia, porque as manobras são caríssimas. Ele começou a usar os jatos para tentar abater os drones também agora, em modo de defesa, dentro do território russo, tendo em mente que teve drone aí avançando mais de 2.000 quilômetros dentro do território russo, sem nada acontecer, e só depois que ele já andou mais de 2.000 quilômetros que ele foi abatido, ou seja, manchando a propaganda do Putin ali de que tudo está às mil maravilhas, que é o que ele gosta, de vender para o povo russo. E agora 5 bombas foram encontradas, que são bombas lançadas pela aviação russa. Quero aqui traduzir uma matéria que traz um pouco mais de detalhes de mais essa pataquada do exército russo. Primeiro quero pedir para você, por favor, deixar o like nesse vídeo antes que você se esqueça. Eu sei que tem gente que esquece, é natural, eu também esqueço quando estou assistindo algum vídeo que eu fico entretido. Também quero pedir para você confirmar se você já está inscrito nesse canal, deixa aquele bom dia, aquele boa tarde, aquele valeu carequinha também no comentário, que sempre ajuda e muito, a continuação do nosso trabalho e faz com que o algoritmo entregue o conteúdo para um número maior de pessoas, tá bom? Bom, feito aí o nosso combinado, o nosso trato diário, vejam aí as imagens em questão. Russian aviation dropped 5 bombs on the Belgorod region in Russia. Another 5 FAB bombs, Russian aircraft dropped. Bombas do modelo FAB russo, que foram lançadas contra o próprio território, tá? FAB. On the Belgorod region, at least 5 more air bombs were found in the region on June the 11th and 12th. Astra source. Do dia 11 para o dia 12 foram encontradas essas 5 bombas. Como aconteceu em território russo, tem um delayzinho, tem um atraso para a informação ser divulgada. Vocês entendem muito bem. Então por isso que aconteceu do dia 11 para o dia 12 e só agora, no dia 11 e no dia 12 na verdade, que eles encontraram, e só agora estamos tomando conhecimento, 4 dias depois, é isso? Porque o Putin tenta camuflar, tenta esconder, e quando não dá, a informação acaba vazando e aí sim sai da Rússia. Por isso que demora, por isso tem esse delay, esse atraso na informação. Mas 4 dias atrás foram encontradas essas 5 bombas FAB, que são bombas lançadas pela aviação russa. Emergency services of the Belgorod region said the FABs were found in the village of Neklyudovo, the village of Batratskaya. E aí eles falam as vilas aqui, os nomes complicadíssimos, eu não vou traduzir, porque ela está falando, são nomes complicados, mas região de Belgorod. The village of Novostroevka, Leninsky, and in the village of Tseplevo II. In the Novostroevka Korochansky district, residents of the Okhotnitsha street were evacuated. In all 5. Em uma dessas vilas, a população teve que ser evacuada. Ao que sobra da bomba quando cai. 5 cases, no one was injured. On May the 4th, em todos os 5 casos, em todas as 5 vilas que caíram essas bombas, elas caíram em regiões diferentes, ninguém ficou ferido. Russian aircraft dropped the FAB 500 on Belgorod, as a result of which 7 people were injured. E aí eles revelam que no dia 4 de junho, novamente, o exército russo lança aí, sem querer querendo, uma FAB 500, uma dessas bombas aí enormes, no território russo, e nessa ocasião 7 russos, 7 civis ficaram feridos, tá? Ou seja, os próprios soldados russos tacando o terror aí no povo, na sua própria
população. Era só o que faltava para o Putin, né? 31 casas e 10 carros ficaram danificados nesse dia 4, nesse último incidente. Até o momento, pelo menos o que foi contabilizado, né, o que deu para escapar da Rússia, pelo menos 93 vezes as aeronaves russas atacaram o próprio território acidentalmente, se é que vocês entendem, né? Desde o início da guerra, nesse pouco mais de 2 anos de invasão na Ucrânia, as aeronaves do exército russo lançaram pelo menos 93 ataques contra o próprio território, contra o território russo, acidentalmente. Putin deve estar orgulhoso, né? The Belgorod region and the occupied territories over the past 4 months. Não só em território russo, mas também no território ocupado aí na Ucrânia, tá? No território ocupado aí, as regiões que eles ocuparam parcialmente, Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia, que aliás, sem querer, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, exatamente essas 4 regiões que o Putin quer, segundo ele, para sentar e começar a conversar, né, sobre um cessar-fogo. Na verdade, ele quer que os ucranianos entreguem essas 4 regiões de bandeja, assim, para ele, com a cara lavada ele falou isso. E aí ele cessa um fogo temporário, não é que o Putin diz que para a guerra. Se os ucranianos aceitarem sair de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, o Putin vai cessar fogo temporário e ele vai voltar a sentar na mesa para conversar. Dependendo da conversa, ele volta a atacar de novo, só que agora com a vantagem de mais 4 regiões, aí, a vantagem do leste ucraniano. É óbvio, o Zelensky até esse momento ainda não deu nota, não respondeu essa provocação do Putin, mas é óbvio. Tenho quase certeza qual será a resposta do Zelensky. Os ucranianos não vão aceitar de jeito nenhum. É o que faltava, né? Enfim, tá aí vários incidentes acontecendo, várias bombas do próprio exército russo caindo dentro da Rússia. Enquanto isso, o Putin segue no fantástico mundo de Bob dele, né? Mentindo que está tudo indo conforme o planejado. Bom, como eu sempre falo aqui, eu posso estar enganado. Se o planejado era levar o caos, se o planejado era ferrar, para não falar outra coisa, né? A vida dos russos, aí sim, aí ele está, então está certo, está acontecendo como o planejado. Agora, se o planejado não era esse, se o planejado não era piorar, ferrar a vida dos russos que vivem na Rússia, aliás, que vivem dentro e fora da Rússia, como eu falei para vocês, em Varsóvia, quando nós saímos, sempre foi assim, né? Eles têm a placa, que nem agora a gente está usando o Mercosul com o nome do Brasil, lá eles já tinham faz muitos anos, na Europa, por ser comum eles irem de um país a outro, da União e tudo mais, tá lá Bielorrússia, na plaquinha Rússia, depois da guerra muito carro, Ucrânia. Eles não são bem vistos mais não. Quando vê plaquinha de Rússia, fica todo mundo assim, meio falando mal, meio de olho torto. Quando vê meio que sotaque, tentando falar polonês, mas sotaque meio puxado para os russos, já ficam meio assim. Então o clima tá tenso. Então piorou a vida dos russos dentro e fora da Rússia. Se o plano do Putin era esse, aí nós estamos errados e ele realmente tem razão. Tudo está indo como planejado, né? Enfim, fico por aqui, obrigado. Quem ficou até o final, tenha um ótimo fim de semana, aproveite bem, dance aí as quadrilhas, aproveite nas festas juninas, mas não se esqueça do like nesse canal aqui e também da inscrição, né? Para ajudar a continuação do nosso trabalho. Obrigado mais uma vez, tamo junto, valeu.